Olá, meus queridos. Hoje eu venho trazer para vocês um assunto referente às 10 minas. É algo que tem a ver com aceitar a Cristo. O que é aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo é você dizer para Ele: Senhor, reine sobre a minha vida. A partir desse momento, a minha vida não pertence mais, os meus passos não pertencem mais a mim, mas o Senhor me guiará em tudo aquilo que for do teu agrado. Mas não é isso que tem acontecido, né? As pessoas não têm noção do que é aceitar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver através de uma mensagem aqui a responsabilidade. Aceitar a Cristo não é de qualquer forma, de qualquer jeito, é você dizer e não cumprir. É que nem esses casamentos que a gente vê hoje em dia, né? O pessoal faz aquele juramento, mas infelizmente é só de boca para fora. Não cumpre o que eles falam ali no altar, infelizmente. Portanto, eu quero ler aqui a mensagem que se encontra em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 12, diz o seguinte: um certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Olha só o que ele diz: este homem é o próprio Cristo, que veio tomar aquilo que estava perdido, que era dele. Louvado seja o nome do Senhor. A fim de tomar para si o reino e voltar depois. E assim que ele partiu, ele deu garantia que voltaria. Não vos deixarei órfãos, eis que vos tornarei para vós. Aleluia. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha só o mistério. Olha só o negócio. É o que está acontecendo hoje, viu? Estamos vivendo esta época. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe diz: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse ao que estava com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhes eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Que palavra dura para muitos, né? Aleluia! Que vivem babujando de curva a soberbia. E professando o tempo todo que o Senhor é Deus de amor e que isso não existe. Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não pune. Mas é totalmente engano. O Senhor, ele é exigente.
Assim que nós aceitamos a Cristo, nós temos que ter a consciência que Ele age na nossa vida, é Ele quem nos governa, é Ele quem nos guia através da palavra e do Espírito Santo. É preciso que cada um tenha consciência disso, mas o povo infelizmente não tem. É como se entrar na igreja é servir uma religião, é moda hoje, o que é que tem? Nós vamos fazer parte de uma religião, mas ser cristão, ser evangélico é coisa séria. Está além daquilo que você pensa. Louvado seja Deus. Então não se serve de qualquer jeito. Estive ministrando esses dias ontem numa igreja. Hoje é uma mensagem muito importante que Deus me deu. E se encontra em João, que diz assim, João no capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Por que aborreceu o Senhor o mundo? Porque aborrece até hoje. Você sabe por quê? É porque cada dia que se passa, o mundo vai ficando cada vez pior. Degradante, desagradável, imundo, cheira mal às narinas de Deus. A violência tem se multiplicado gradativamente. A mentira está uma coisa seríssima. E isso também tem invadido a igreja. Muitos não estão nem aí, nem vem chegando. O que importa para eles é o que você tem. Não importa a sua salvação, não importa a santidade, não importa conversão, pois ninguém fala mais em conversão, ninguém fala em santidade, ninguém fala mais em nada. Infelizmente, né? Então nós podemos ver um povo alienado com o mundo, mas a palavra de Deus, o Senhor diz claramente: sai do meio dela, ô povo meu. Louvado seja o nome do Senhor. Não toqueis nada imundo, não viva na imundície, e eu vos receberei. Louvado seja Deus. Aquele que está sujo, quer continuar se sujando, continue. Quem está limpo, continue se limpando. Eis que a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas práticas, segundo os seus caminhos. A recompensa de Cristo virá e não vai tardar. E se vós, diz aqui no 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Eu vos escolhi, o Senhor está dizendo claramente. Ele tirou, ele escolheu, chamou você. Então você tem que ter consciência de que você pertence a Ele, você não pertence ao mundo, você não serve mais àquilo que você servia. Portanto, a palavra diz: aquele que se prostituía não se prostitui mais, quem furtava não furta mais, aquele que espancava não vai espancar mais, aquele que traficava não vai continuar fazendo as mesmas coisas. Tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma conversão. Para você que não sabe o que é conversão, conversão é a transformação da pessoa. Isso é coisa séria. Você tem que buscar viver uma vida de santidade, de novidade de vida. Você não viverá mais por si, mas pela palavra, que é a sua lei, e pelo Espírito de Deus, que Ele é o seu guia. Louvado seja Deus. É por isso que ele diz que o mundo, se você saiu do mundo, o que está lá vai te aborrecer. Mas se não lhe aborrece, você está de bem, como se diz, de bem com a vida mundana. É, aquele que está no mundo não está em mim. Portanto, pega a tua bagagem e sai de Cúbia Subrier, que era o mundo que tu está vivendo, seguindo as normas, as diretrizes mundanas, seguindo a moda, seguindo tudo quanto não presta. Se você realmente tem um compromisso com a salvação, teme a Deus, respeite a Deus, teme a palavra, quer viver a palavra, então você abandona as más amizades, abandona o comportamento, a malícia, abandona a gíria, abandone tudo que é considerado um pecado. Iniquidade, que é considerado para Deus como imundície. Louvado seja Deus. Você tem que aborrecer o mundo. Você não pode se conformar com o que tem. Muitos estão trazendo o mundo para dentro da igreja com a intenção de agradar pessoas. Não sabe o erro que está cometendo, pois a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, diz: aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Se você se alimenta da ceia, você tem que viver por Cristo
Você não vai viver segundo a sua vontade, o seu querer. Se você vive segundo o seu querer, os seus pensamentos, o que você quer fazer, você faz, onde você quer ir, você não tem limites, então você não pode se alimentar da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode fazer parte do seu, porque segundo a análise da palavra, você está vivendo uma vida de prostituição. Então é preciso viver uma vida de santidade para se alimentar da Santa Ceia. Louvado seja Deus. Então tenha consciência de que o Senhor, Ele é recompensador daqueles que o buscam, mas Ele também pune aqueles que não quer que Ele reine sobre você. Quando você abandona Ele, Ele também vai te abandonar e o negócio vai ficar feio. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, não é todo mundo que pode ser chamado filho de Deus, não é? O que a gente vê hoje em dia, algumas pessoas que se dirigem, né, na igreja, pegam uma oportunidade e aí... porque eu estava pensando em fazer isso, e meu Deus, como é que eu faço? Aí daqui a pouco o Senhor diz: filhinha, faça isso e isso, vai em tal lugar. E às vezes o Senhor não falou nada disso. Dificilmente o Senhor anda pronunciando essas palavras com pessoas. São as próprias pessoas que adotaram isso e diz que Deus diz filho ou filha. Teve até em uma gravação de um vídeo no YouTube que um pastor disse sobre aquela mulher que foi apanhada em adultério. E aí ele disse que quando Jesus procurou os homens, e os homens caíram fora. O que foi que ele disse? Ele disse que Jesus disse: filha, cadê os teus acusadores? O Senhor não falou isso, ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Aleluia, não te condenaram não, e eu também não te condeno, vai, não peques mais. Aleluia. Então, para que você seja filho de Deus, é preciso que você seja batizado no Espírito Santo e você viva pelo Espírito. Louvado seja Deus. E viver pelo Espírito é viver em amor, união, harmonia, simplicidade, humildade, hein? Viver em paz com sua família, procurar viver em paz com seu vizinho, ainda que muitas das vezes não é fácil, mas você procura viver. Ninguém é perfeito, mas a Bíblia diz que devemos buscar a perfeição, né? Louvado seja Deus. Devemos buscar, porque o Senhor diz: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Não é fácil, mas devemos buscar a perfeição. Então, o que está faltando hoje em dia na vida de muita gente, de muitas lideranças, quando ministra, é ministrar aquilo que vem de Deus. Porque para que você renuncie ao mundo, você serve a Cristo, você vive com Ele. Então, o que acontece? Você passa a ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. A administração tem que ser pelo poder de Deus. A pregação tem que ser pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Eu tenho um exemplo aqui de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, que ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Aleluia. Às vezes a gente vê uma pregação tão vazia, né? Isso mostra que Deus não está cooperando com aquela mensagem. Aleluia. Tem muitos que forçam a barra, quer fingir que Deus está usando, quer fingir que Deus chega, que Deus está usando, e a revelação e a profecia, aqueles que urram mais do que fala. Então o povo fica sem entender. É uma ministração infrutífera. Aleluia. Porque não foi pelo poder de Deus, foi pelo poder da carne, do braço forte da carne, não é isso? Aleluia. Em sabedoria humana e não do Espírito Santo. Isso mostra que Deus não está reinando na vida dessa pessoa. Aleluia. Então isto é um perigo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a intenção que Paulo diz aqui, a intenção dele é o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que maravilha, né?
Então é preciso que as igrejas voltem a ser uma igreja de poder, igreja realmente pentecostal, como era nos tempos antigos, onde haja cura, onde haja libertação, onde a mentira seja colocada de lado, não, para fora da igreja. Chega de tanta profecias mentirosas, de tanta revelações enganadoras que não existe. Deus está querendo entrar na vida do homem e governar a igreja junto com o homem. Não está escrito assim? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. E isso não está acontecendo. O Senhor não está reinando na sua vida. Então lembre-se que ele diz que ele é homem rigoroso. Ele colhe aonde ele não plantou. Ele vai beber água onde não tem, porque ele é o Deus do impossível. Aleluia. Seja consciente disso, senhoras e senhores, que está assistindo esse vídeo, porque Cristo está voltando e vai, cada um pastor, cada um liderança vai prestar contas ao Senhor do que você tem feito, do que você ensinou ou do que você deixou de ensinar, se foi pela carne ou se foi pelo Espírito. Tudo será posto diante dos seus olhos, diante de todo mundo, e Cristo irá, no dia do acerto de contas, pedir a você que você vai prestar conta a Ele, né? Então, em nome de Jesus Cristo, deixa Cristo reinar na sua vida, porque a igreja não lhe pertence. A igreja do Senhor, não foi você que morreu por ela, foi Ele que morreu, foi Ele que derramou o sangue dele, foi Ele que foi humilhado, foi perseguido, Ele foi escarnecido. O que Ele passou, ainda antes de acontecer, Ele chegou a suar gotas de sangue. Seja consciente disso, pastor. O senhor não é Deus dentro da igreja. A senhora não é uma deusa. Deixa de ser arrogante. Deixa de achar que só você entende, que você sabe de tudo. A Bíblia diz que quando você achar que entende, que sabe das coisas, você não sabe de nada. Aprenda isso. Estamos à espera do arrebatamento. É preciso que o povo se prepare. É preciso que o povo venha a ser moldado pela palavra e pelo Espírito de Deus, porque senão Jesus vai arrebatar. O que tem de gente que vai ficar não é brincadeira. Aonde eu tenho passado, o Senhor tem sempre me usado dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Infelizmente, os homens tornaram-se amantes de si mesmo, tornaram-se sábios aos seus próprios olhos, né? Infelizmente, o diabo tem agido, reinado, e a carne também tem tido suas proporções. Mas a Bíblia diz que a carne para nada serve, a não ser para ser lançada no fogo. Aleluia! Esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Seja consciente, seja humilde, abra seu coração para aceitar essa palavra. Louvado seja Deus! Eu estava andando na rua e conversando com o Espírito de Deus, conversando com o Senhor. Então o que acontece? No momento eu estava conversando com o Senhor sobre essa situação que está hoje em dia, né? Muitos voltaram às fábulas, às histórias. Então deixa de lado aquilo que é importante. Não se fala em santidade, acabou-se. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hoje em dia muitos crentes que amam quem está nas trevas, é um amor pelo povo do mundo, mas odeia o seu irmão. É um problema sério dentro das igrejas, é uma fofocagem, uma perseguição, uma coisa terrível, né? Já não tem mais o Espírito de Deus reinando dentro das igrejas. Infelizmente, porque os homens não aceitam mais ser corrigidos, não aceitam mais ser ensinados, tornaram-se um Deus sentado no seu trono, cuidado que Cristo virá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, e ele vai puxar o tapete, e quem derrebe a súbria, você que se acha Deus, benefe a súbria, que não precisa de ser mais ademostrado, não precisa ser mais ensinado, não precisa ser corrigido, você vai cair da sua cadeira. Recanava súbria. Veja o que estou falando nesta noite, diante dessa câmera. Decube a súbria. E aguarda tão somente o que virá por aí, reclamando a súbria. Não esqueça, o juízo de Deus começará pela própria casa dele.
Amém? Aqueles que de mim se alimentam, viverá por mim. E vou finalizando com a mesma mensagem que eu li no final. Olha só. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Hein? Já prestou atenção nessa palavra? É forte essa palavra. Obrigado, queridos ouvintes, pela paciência de assistir o vídeo até esta hora, até este prezado momento. Se inscreva no canal, deixe o seu like e aguarde a gravação de mais vídeos, pois a intenção desse canal é ensinar a você, a divertir você, para que você possa pisar firme na terra que o Senhor tem prometido. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe e até a próxima.